Bom dia, mundo! Ai, como eu tô feliz de estar aqui com você. Bom dia! Como você está? Como você dormiu? Que bom que você tá aqui comigo hoje. Eu agradeço muito, muito. Já vai comentando aqui embaixo qual é o horário que você tá assistindo esse DDD. E hoje é dia de declarar, hoje é sexta-feira, é dia de falar coisas boas, é dia de experienciar. Experienciar? Acredito que essa palavra esteja certa. Se não estiver, por favor, me perdoe. Mas hoje é dia de sentir coisas novas de Deus. E a palavra que eu trouxe hoje, que eu separei hoje para o nosso DDD, eu vou ter que voltar lá no passado, buscar informações para trazer aqui para você hoje. Por quê? Porque é um tema muito sensível, tem a ver com fé, muita, muita fé, e tem a ver com maturidade. Eu acredito que essa é a palavra, por algo que me faltava muito e eu tive que levar muito na cara para poder chegar aqui e mastigar algo para poder te ensinar, de fato. Se é a primeira vez que você está aqui, bem-vinda ao seu primeiro DDD. Nós estamos na terceira semana de DDD. Nossa, eu tô muito feliz, eu nem acredito. Nós estamos na nossa terceira semana de DDD e eu me comprometo a estar aqui com você até o dia 31 de dezembro de 2026. Vamos juntas caminhar juntas, todos os dias eu tô aqui às 5 da manhã. Pode botar no seu despertador ou, se você achar melhor, se inscreve no canal e ativa o sininho. Você ativando o sininho, nossa, já vai direto, entendeu? Você vai receber uma notificação no seu celular, você clica na notificação e voilá, você está aqui para mais um DDD. Para você que está me assistindo desde o início, desde o dia 5 de janeiro, que bom que você está aqui comigo. Olha, é a sua primeira vez aqui, voltando para a pessoa da primeira vez. Eu vou te explicar como é que funciona. O DDD, ele surgiu como um quadro no Instagram. Literalmente foi isso. Porque eu escutei um podcast, acredito que foi do Joel J, só que eu não me lembro se ele era o entrevistado ou o entrevistador. E aí ele falou que sempre tem 3 pontos. Exemplo, o do Joel é saúde, família, trabalho. Não é isso? Saúde, família, trabalho. Isso, não inverta a ordem. Aí, no mundo empreendedor, nós temos os 3 P's, que é processos, pessoas. Ixi, lascou, viu? Processo, pessoas e produto. Então, todas as vezes que você pensar num bordão, você precisa ter 3 pontos. E eu pensei, cara, eu queria tanto criar um quadro assim, 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 mas como é que eu vou conseguir fazer isso? Primeiro de tudo, eu tenho que pensar em 3 pontos. E aí eu pensei, cara, eu queria que fosse algo diário, sabe? Como doses de decisão. Aí eu, peraí, temos 2 Ds. Eu preciso de mais um. Dose de decisão diária. E aí surgiu o DDD. Porque durante muito tempo, e quando eu falo muito tempo, é assim, desde os meus 16, 17, que eu sou apaixonada por desenvolvimento pessoal, apaixonada. E eu venho estudando isso. Então, eu venho enchendo a minha cabeça de conteúdo. E chegou um momento que eu falei, ok, aqui é o teto, mas eu preciso de um empurrãozinho a mais para poder começar a ensinar isso. E o empurrãozinho, que na verdade foi um murro nas costas, foi Deus. Falou assim, cara, ó, vem aqui. Cara não, né, Bia? Bia, vem aqui. Deixa eu te falar, minha querida. Muitos foram chamados, mas poucos foram escolhidos. Você foi escolhida e você está sendo chamada. Quem é que vai determinar daqui para frente é você. Então, ou você se move agora, ou você gosta da vida que você está vivendo hoje? Aí eu respondo, pai, eu gosto da vida que eu estou vivendo hoje. Eu acho legal pra caramba a vida que eu estou vivendo hoje. Aí ele falou assim, você poderia ser mais? Poxa, pai, poderia. Beleza, então, com o que você pode agregar? E eu comecei a pensar, eu falei, caramba, o meu tanque cheio de desenvolvimento pessoal. Preciso, deve ser isso. E na hora que eu falei, deve ser isso, Deus, aham, aham. É isso. Então, assim, se você tava esperando, é isso daí. E eu comecei a pedir para Deus coragem, porque eu percebi que eu era preguiçosa, covarde. Eu percebi que muitas das vezes as coisas não aconteciam na minha vida por pura preguiça mesmo, mesmo.
procrastinação, todas aquelas palavras bonitas que você escuta na internet falando, eu vou acabar com sua procrastinação em 5 segundos. Pois é, era isso. E quando na verdade era só falta de coragem. Falta de coragem, falta de visão. Eu tenho uma visão muito clara de onde eu quero chegar aqui nesse canal, aqui no DDD, aqui no final do ano, muito, muito, muito clara. E você está fazendo parte desse projeto. E quando eu falei, beleza, Deus, eu vou botar pra frente o DDD, do que eu preciso? Ele primeiro, comunhão comigo. Falei, sim, Senhor. Segundo, pensar a forma que você vai falar, ser mais sábia no seu linguajar, ser mais sábia no seu vestir, no seu falar, sabe? No seu expressar. Quando eu peço para Deus sabedoria, eu boto minha mão no topo da minha cabeça e eu falo assim, Pai, derrama a sabedoria que vem do céu em tudo, no meu mover, no meu expressar, porque existem pessoas que pecam na expressão. Ah, mas eu não falei nada. Mas é claro, minha querida, você não precisa falar nada. Olha a cara que tu tá agora. Aí, ai, que eu não preciso falar nada. Óbvio que você não precisa falar nada. E aí eu peço muito pra Deus, eu falo, Pai, até na minha expressão, Pai, me corrige, Pai. Bota as minhas mãos, me bota em locais onde eu preciso estar. E, Pai, acima de tudo, traz até mim, bota os caminhos para as pessoas conseguirem me encontrar de uma maneira que eu seja teu instrumento. Nada do que está acontecendo aqui é para minha glória, é para minha honra. Não, não, é tudo para honra e glória de Deus. E é por isso que eu venho falando tanto da palavra, eu venho destacando tanto o DDD, porque eu acredito muito no poder do Espírito Santo. E acredite, se você se tocar com alguma palavra que eu falar hoje, agora, nesse DDD, não fui eu. Não fui eu. Não pense que a Beatriz é uma gênia, não, porque eu não sou. Eu tenho 1 bilhão de falhas e eu sou a mais pecadora das pecadoras, entende? Eu não sou santa no sentido de ser extremamente pura. Eu sou santa no sentido de ser separada, entende? Então eu falei assim, pai, tá, e como é que eu faço? E aí Deus falou, começa. Começa. Começa falando, começa expressando. Se você errar durante o DDD, ou eu tropeçar numa palavra, ou eu ler alguma coisa errada, e aí eu voltar, e aí gaguejar, tá tudo bem, porque eu tô mostrando literalmente o que eu sou pra você. Então, esse é o DDD. E como é que funciona? Fácil. Você vai precisar de uma coisa, talvez 3. De 1 para 3 foi muita coisa, né? Mas você vai precisar de uma Bíblia de papel. Vamos dar preferência à Bíblia de papel, por favor. No momento que você começar, eu tava falando com as meninas há alguns dias atrás, que eu acabei de ler Mateus, que foi o primeiro livro do Novo Testamento. Cara, eu já tinha visto o filme A Paixão de Cristo. Nossa, trauma de criança que viveu dentro da igreja, né? Assistir A Paixão de Cristo. Eu já assisti The Chosen. Já escutei falar, nossa, várias vezes, escutei e tal, tô aqui na igreja, vendo a pregação, escutando a pregação, tudo, mas nada na vida se compara a você pegar a tua Bíblia e ler. Ainda mais quando você é conduzida pelo Espírito Santo. Meu Deus! Assim, é surreal. É sério, é um negócio que você precisa fazer uma vez na sua vida. É surreal. Mas voltando, pegue sua Bíblia. Se você achar legal, pegue um caderninho. Eu tenho esse meu aqui, ó, que é todo pautado, e aqui eu escrevo todos os meus devocionais. Olha, ó, todos os meus devocionais. E eu ando escrevendo mais ainda. Ó, ai, gente, isso daqui vai ser a minha herança para os meus filhos. Olha que coisa linda. E eu sempre escrevo. Então, se você quer saber a forma que eu escrevo e a forma como é que funciona, eu escrevo assim, ó. A data, o dia 22, 23, eu não sei. De verdade, eu não faço ideia. Não, pera. Acho que é 22, né? Mas enfim, a data tá aqui na descrição. Eu escrevo a data, tracinho. Eu sempre escrevo o versículo ou o capítulo. E aí eu escrevo aquilo que é aquela pregação, aquele DDD, aquele devocional tocou dentro do meu coração. Então eu faço dessa forma. E hoje eu fui buscar uma palavra que eu li dia 19/8. Foi isso? Foi dia 19/8? Deixa eu ver, deixa eu confirmar.
que foi dia 19/8. 16/8. Isso, 16/8. E aí eu li esse versículo que nós vamos ler agora. Pega a tua Bíblia, abre. Ai, você me perdoa, essa coceira no nariz, cara, de manhã. É assim, sabe aquela rinite diária? Eu tenho, e aí eu passo maquiagem pra vir gravar pra você. Nossa, parece que piora. Mas vamos lá, pega a sua Bíblia. Toda Bíblia, numa das primeiras páginas, vai ter escrito isso aqui: índice dos livros e números de capítulos, tá vendo? Hoje nós vamos ler Salmos. Quer uma maneira mais fácil? Pega a tua Bíblia, abre a Bíblia no meio e aí você vai abrir em Salmos. Salmos é o maior livro da Bíblia que nós temos hoje. E aí vai ser Salmos 34. Vamos lá. Capítulo são os números maiores e versículos números menores que antecedem uma frase. Mas vamos lá. Capítulo 34, versículo 1. Louvarei ao Senhor em todo o tempo. O seu louvor estará continuamente na minha boca. Se você tiver uma caneta, grifa essa parte que eu acho maravilhosa, esse versículo 1. Versículo 2. A minha alma se gloriará no Senhor. Os mansos o ouvirão e se alegrarão. Engrandeci o Senhor comigo, e junto exaltemos o seu nome. Busquei ao Senhor e ele me respondeu. Livrou-me de todos os meus temores. Olharão para ele e foram iluminados, e os seus rostos ficarão confundidos. Clamou este pobre, e o Senhor o ouviu, e o salvou de todas as suas angústias. O anjo do Senhor acampa-se ao redor de todos aqueles que os temem e os livra. Como eu disse para você, eu ia buscar uma experiência do passado para poder te contar, e o tempo já tá batendo aqui em mim de novo. Mas vai ser rápido. Há algum tempo atrás, eu andei errando em tudo. Tudo que você imaginar. Todos os aspectos hoje que eu olho no espelho, eu me vanglorio assim, né? Que eu olho e falo, caramba, Beatriz, parabéns. Minha saúde mental, a minha estética, os meus relacionamentos, as minhas metas, eu andei me enganando durante muito, muito, muito tempo. E eu sempre olhei as pessoas que têm Jesus no coração e que são muito bem resolvidas na vida em todos os aspectos. E uma coisa que eu percebi naquele momento era que, primeiro, eu tinha que cuidar muito bem daquilo que Deus tinha me dado. E segundo, eu tenho que louvar a Deus independente do que aconteça na minha vida. E isso é muito forte. Tem muita questão de fé, sabe? Muita questão de fé. Porque, caramba, como eu não tô bem de saúde mental, a cabeça tava em outro lugar, eu não tava me sentindo bem esteticamente, eu me olhava no espelho e me achava a pessoa mais horrível do mundo, e aí olhava pra minha vida, olhava pro meu planner, e o meu planner tinha um monte de coisa escrita, e às vezes tanto faz se eu escrevi ou se eu não escrevi. Cara, eu tava olhando a minha vida desmoronando. E tudo começou a melhorar a partir do momento em que eu tomei essas duas decisões. A decisão de cuidar e a decisão de louvar. Quando a gente fala louvar, eu penso já em música. Pelo menos eu sou assim. Igual quando a gente fala de desfrutar. A gente imagina, né, desfrutando ali uma comida. A gente não imagina desfrutando o pôr do sol, por exemplo. Mas louvar é muito mais do que isso, sabe? Quando você louva ao Senhor cuidando daquilo que é seu, Ele multiplica. E nesses salmos que nós lemos agora, tá falando, louvarei ao Senhor em todo o tempo. O seu louvor estará continuamente na minha boca. A minha alma se gloriará no Senhor. Os mansos ouvirão e alegrarão. Engrandeci o Senhor comigo e juntos exaltemos o seu nome. Busquei ao Senhor e ele me respondeu. E aí sempre eu falo sobre a ação
e a recompensa que existem dentro dos versículos da Bíblia. Porque primeiro ele fala de uma ação e depois ele fala qual é o resultado daquela ação. Ele louvou, a alma se glorificou, ouviu e se alegrou e engrandeceu, e aí vem a promessa do Senhor, que é: livrou-me de todos os meus temores. Olharam para ele e foram iluminados, e seus rostos ficaram confundidos. Clamou este pobre, e o Senhor o ouviu e salvou de todas as suas angústias. Lembra que eu falei para você que eu era uma pessoa muito covarde? O louvor ao Senhor na minha vida fez a coragem ser meu cargo-chefe. Hoje não importa na presença de quem eu estiver. A única presença que eu tenho temor em questão de completo e total respeito a falar e eu disser sim, abaixar a cabeça, hoje é Deus. E eu não era assim. Mas eu precisei louvar o Senhor nas minhas pequenas obras para que Ele me pudesse botar em grandes locais, sabe? E tudo isso tem a ver com o processo. Você confiar no processo de Deus. Ele vai te livrar. Louva Ele nas pequenas coisas. Hoje é dia, hoje é sexta-feira. Geralmente na sexta, sábado e domingo as pessoas dispersam, né? Elas passam a semana toda construindo algo, chega no final de semana, destrói. E eu não quero ser assim. Hoje é sexta-feira e para mim é sexta-feira de reconstrução. Então, se você precisa tomar uma decisão hoje nesse DDD, a sua dose de decisão de hoje é louvar o Senhor até nos pequenos detalhes. Pequenos detalhes. Você tem uma cama? Arruma a cama, sabe? O que você pode fazer hoje para ser a sua melhor versão hoje? Eu sei que esse discurso já tá meio que batido, mas é isso, a vida é isso, é você ser muito melhor, não 1%, porque 1% é muito pouco, nós podemos fazer muito mais que 1%. É fazer muito mais, louvar o Senhor. E Ele vai te livrar, Ele vai te guardar, Ele vai te dar aquilo que é teu, que é prometido a você, vai te dar abundância, Ele é o dono do ouro e da prata, Ele não vai deixar nada faltar, porque Ele é o seu pastor e nada vai te faltar, Ele vai te dar descanso, Ele vai abençoar a sua casa, o seu trabalho, a sua carreira, e tudo vai crescendo com base no louvor que você dá hoje ao Senhor. Então louve o Senhor até nas pequeníssimas coisas. Esse foi o DDD de hoje. Desculpa, eu passei de alguns minutinhos, mas foi uma palavra tirada do fundo do meu coração. Um beijo, me segue, comenta qual é o horário que você está assistindo e eu te espero amanhã às 5 da manhã aqui no canal. Um beijo, tchau!